Oi pessoal, tudo bem? No vídeo anterior, a gente estava conversando um pouquinho sobre a criação, né, dos reinos, a criação dos elementos. E aí eu comecei a falar com vocês sobre a criação dos elementos do nosso campo astral, né, que seriam os chakras. E nesse vídeo agora, eu quero explicar para vocês melhor como que funciona. E por que da importância da gente conhecer e como que a terapia vai ajudar neste campo astral, como que esse processo de humanoterapia trabalha especificamente nesse pedacinho do nosso corpo. Anteriormente também eu já tinha falado com vocês que nós temos ali dentro do processo de criação de cada ser, nós temos os 7 corpos, né? Que são pedacinhos de um ser que interagem com o todo em emoções, em pensamentos, em energia, né? E cada um tem a sua função. E como que é importante que a gente trate cada um dentro de uma técnica, dentro de uma ferramenta, para que eles consigam realmente se limpar desses resíduos, desses resquícios que a gente vem acumulando, tanto desta vida em que a gente está, quanto de outras encarnações, outras experiências que a gente viveu, né? Hoje, e isso vai ficar para um próximo vídeo. Então, hoje, eu vim falar com vocês sobre esse processo do crescimento, né? Da expansão, da criação desses chakras, né? Que são vórtices energéticos, né? Que são centros nossos de energia. O nosso corpo, ele é completo de chakras, mas a gente geralmente trabalha em cima de 7, que são 7 chakras principais, que foi o que eu comentei com vocês no vídeo anterior, falando do chakra básico, do chakra sexual, do plexo, do cardíaco, do laríngeo, do frontal e do coronário. Então, eu vou colocar uma imagenzinha aqui para vocês saberem. E cada ponto desse de energia, né? Cada centro desse de energia, ele atua vibrando em uma frequência. Tudo é energia. Então a gente tem um som específico para cada um deles, nós temos uma cor específica para cada um deles, nós temos uma rotação, já que são centros de energia, como tudo no universo, ele também está em movimento. Então a gente tem essa dinâmica, né, do movimento de cada um dos nossos chakras e como que cada um deles vai atuar, o que é importante para a gente entender sobre cada um deles e como que a terapia energética ela vai atuar em cada um, trazendo esse equilíbrio, né? Esse ponto em que o seu chakra tá no som, na frequência, na cor e na rotação ideal, né? E como que isso afeta a nossa vida, né? Essa baixa da nossa energia é muito ligada ao chakra básico, né? Que é o que traz o nosso aterramento, mas também é o que dá esse impulso para a primeira ação, né? Como que a nossa falta de criatividade, ela tá ligada ao nosso chakra sexual. O chakra sexual, ele não é simplesmente ligado à energia de reprodução, mas à energia de criação. E criação requer criatividade, né? Todo mundo concorda? Então, a criatividade está muito ligada a esse chakra. E quando a gente não tem essa criatividade aguçada, a gente provavelmente tá com um bloqueio nesse nosso chakra sexual. Então, como que a terapia energética, como que ela consegue trazer esse equilíbrio, né, pro nosso plexo, né, que são aquelas emoções, né, viscerais, que foi o que eu disse no vídeo anterior, e
como que esse nosso campo astral, ele interfere nos outros, né? Vamos pensar que quando nós passamos por esse processo de criação e quando a gente vem, né, nesse processo de evolução, se a gente imaginar um corpo sem energia, sem pensamento, sem emoção, sem nada, ele é só um boneco, né? Ele é um boneco sem vida, né? E se a gente coloca energia nesse boneco, ele vai ser um boneco que se movimenta, mas ele não se expressa, ele não pensa, ele não raciocina. Então, como que a construção de cada corpo desse vai interferir nos nossos dia a dia, como que isso vai trazer pra gente mais alegria de viver, mais disposição, mais criatividade, mais clareza, né? Trabalhando dentro do chakra, desculpa, trabalhando dentro do chakra frontal, né? Essa clareza em olhar as coisas de um outro ângulo, em colocar uma visão diferente em cima das situações que a gente tem no nosso dia a dia. Como que o chakra laríngeo, que é o chakra da nossa expressão, vai expressar essa centelha divina, esse nosso projeto de vida, essa nossa missão, esse nosso propósito. Então, como que cada um deles, estando ou não em desequilíbrio, atua, auxilia nessa nossa manifestação, né, do que a gente veio para ser, que somos nós mesmos, né? Nós não viemos para ser o coleguinha, né, para ser igual a ninguém ou melhor do que ninguém, não. A gente veio só para ser a gente mesmo. E como que esse sentimento vai se trabalhar dentro da gente no nosso chakra cardíaco, que é o que a gente tá agora nesse momento trabalhando quanto humanidade, né? Trabalhando esse desenvolvimento do nosso amor fraternal quanto ao próximo, né? Então, os chakras, eles são esses pontos de energia que quando eles estão em desequilíbrio, eles afetam todo o nosso sistema, tanto o nosso sistema, os nossos órgãos, né? Já que a gente está em constante movimento e interação entre todos esses nossos corpos. Então, como que o nosso corpo físico reage? Toda a doença que se instala, né, no nosso corpo físico, antes ela foi uma doença que veio do nosso plano astral. Na verdade, ela vem daqui para lá, se manifesta lá e volta para cá, né? Então, as nossas emoções, como que a gente lida, os nossos pensamentos, o nosso comportamento, ele vai emanando vibração, frequência. Se a gente tá vibrando sempre na dor, se a gente tá vibrando sempre no medo, se a gente tá vibrando sempre nessa ira, né, nessa falta de amor, então a gente manda essa informação e a doença se instalando no nosso corpo astral, automaticamente com o tempo ela vem pro nosso corpo físico, né? Quando a gente vibra no medo, quando a gente vibra na raiva, né? E vários outros. E assim é também pra saúde, né? Não falando só de doença, mas falando da saúde, do bem-estar. Quando a gente tem essa vibração elevada, automaticamente essa interação entre os nossos corpos, ela se dá de uma forma em que os nossos corpos se mantêm em equilíbrio, né? Eles também estão em alta vibração. Eles estando em alta vibração, automaticamente a gente também consegue ter uma saúde, um equilíbrio físico, emocional e mental, né? Consequentemente. Então, eu deixei uma imagem para vocês. Eu vou deixar um texto, né, mais detalhado sobre como que cada chakra ele manifesta no nosso corpo físico e como que é o trabalho deles, né? E como que essa terapia energética ela vai trazer esse equilíbrio, esse bem-estar, esse realinhamento, né? Existem, né, algumas técnicas de realinhamento de chakras e dentro do que eu entendo, né? Eu já fiz algumas formações
energéticas, né? E hoje eu trabalho com a humanoterapia, que foi o pacote, né? Um pacote de, de técnicas, né? Que mais conseguiu se encaixar neste pacote total, né? Que é trabalhar o nosso físico, o nosso mental, o nosso emocional e o espiritual. Porque a gente não pode esquecer que nós também somos seres espirituais. Então, a humanoterapia, ela vem com esse olhar para o todo. Realmente é uma terapia holística. Ela não vai, né, no sentido de olhar para o todo. Ela não vai trabalhar exclusivamente com o seu corpo astral somente, né? Para colocar um band-aidzinho ali e você seguir mais um tempo com questões emocionais, com questões do cunho mental, com formas, pensamentos que você criou e tudo mais. Então, ela vem abrangendo uma técnica para cada questão, para cada corpo, inclusive do nosso campo espiritual, né? É a hora que a gente consegue limpar esses miasmas, limpar esses nossos níveis de outras vidas que estão aqui interagindo. Em quinta dimensão, a gente não tem tempo e espaço. Então, um trauma vivido há várias encarnações, ele ainda pode estar tendo reflexo hoje na sua vida. Então, quando a gente trabalha isso, é muito mais profundo o processo, é muito mais intenso esse processo de melhoria, esse processo de cura. Então, a gente vai conversando mais no decorrer da semana, né? E aí a gente vai falar no próximo vídeo sobre os nossos 7 corpos, né? Eu vou detalhar para vocês como que eles funcionam e como que essa terapia vai atuar em cada um deles, para que vocês entendam melhor como que se dá esse processo. E aí a gente volta um pouquinho para falar sobre um chakra específico, que é o que a gente está trabalhando agora, que é o chakra cardíaco, né? E o que cada elemento que a gente já falou, né? Os 4 elementos, e o que os nossos 7 pecados que são tão falados tem a ver com esse chakra, tá bom? Isso aí a gente vai conversando durante a semana, tá? Eu vou postar um texto no próximo post para detalhar certinho como que cada chakra atua e funciona, tá bom? Beijo para todo mundo!